Inteligência artificial é um dos temas mais falados nos últimos tempos, não é mesmo? Está presente em praticamente tudo da nossa vida. Por isso, hoje, no Saúde em Evidência, eu vou conversar com o professor Valmir Coutinho, coordenador da endocrinologia da PUC-Rio, coordenador também do curso de Inteligência Artificial na Saúde, que ele coordena junto com mais dois professores, o professor Andrew Costa e o professor Carlos Lucena. Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. Professor, muito obrigada por estar aqui batendo um papo com a gente. Eu que agradeço, mulher. Então, para começar, conta como é que o senhor vê a inteligência artificial na medicina? Eu acho que ela já é uma realidade, não é coisa para o futuro, e da maneira como ela está chegando e transformando a medicina, eu acredito claramente que a medicina nunca mais vai ser a mesma depois da inteligência artificial. Ela está mudando tudo. Como é que ela está sendo utilizada pelos médicos? Um uso que já se faz muito frequentemente é você usar esses chatbots, esses LLMs de inteligência artificial, né, como o ChatGPT e o Gemini. Você usa então para ela confirmar um diagnóstico teu, principalmente se é um caso mais difícil, mais raro, que você tem alguma dúvida, você coloca ali um histórico do paciente e essas ferramentas, Milene, elas dão com uma precisão impressionante a tua orientação para o diagnóstico. Elas já estão sendo utilizadas dessa forma. Tem alguma preocupação ética com esse uso? Tem várias preocupações. Primeiro, a questão de regulamentação, né? Se está aprovado ou não para uso. Eu acho que mesmo não estando ainda formalmente aprovadas para uso, na medida em que você usa isso só para confirmar uma impressão diagnóstica tua, você não vai deixar o robô decidir o destino do paciente, mas você vai levar em conta aquilo que o robô está falando. Se ele está te apontando para um diagnóstico diferente do que você suspeitou antes, isso vai merecer pelo menos você dedicar muito mais tempo para estudar aquele caso e chegar a um diagnóstico conclusivo. Você acha que elas interferem de alguma forma na relação médico-paciente? Interferem, mas provavelmente elas vão interferir para o bem. Você sabe quanto é o tempo médio de uma consulta com um médico generalista nos vários países do mundo? Tem uma pesquisa séria que foi feita e é impressionante, Milene. No Brasil, são menos de 7 minutos. É muito rápido. Nos Estados Unidos, 13 minutos. O país onde a consulta dura mais, 22 minutos na Suécia. E em Bangladesh, ela levou 48 segundos em média, uma consulta média. O que se faz nisso? E metade desse tempo da consulta é perdido com o médico preenchendo e digitando no que se chama de escravidão do teclado. O médico fica metade do tempo da consulta escravizado pelo teclado, porque ele tem que registrar o que ele está conversando com o paciente. E aí você já tem ferramentas hoje que vão filtrar a conversa entre o médico e o paciente e usar e editar só aquilo que interessa para a consulta. Se eles falarem de viagem, de futebol no meio da consulta, nada daquilo vai ficar registrado. Mas tudo que eles conversarem sobre a doença vai ficar registrado ali. E isso vai dobrar o tempo que o médico tem para aí sim fazer uma relação mais próxima do paciente, sem aquela tela horrorosa entre os dois. Entendi. Mas aí a questão da empatia durante a consulta e com esses chatbots, como é que fica? Ninguém vai substituir um médico de verdade, né? Isso é o que a gente pensava também, Milene. Mas, infelizmente ou felizmente, o que aconteceu é que, na comparação entre médicos e robôs, os robôs foram muito mais empáticos do que os médicos quando eles aconselhavam o paciente sobre as suas doenças. Eles ganharam feio dos médicos em empatia. Ah, é? E se acredita que, em grande parte, é porque eles não têm limitação de tempo. Eles têm mais tempo para dedicar ao paciente. Então, eles davam respostas mais detalhadas, eles explicavam com mais detalhe a situação para o paciente. Então, o paciente se sentiu mais acolhido, sentiu que aquele robô, que ele não sabia que era um robô,
porque o paciente estava cego para isso. Ele não sabia se era um médico ou um robô que estava aconselhando ele. Mas quando eles eram aconselhados pelo robô, eles gostaram mais, se sentiram mais empáticos. E qual é o futuro o que acredita do futuro da inteligência artificial na medicina? Eu acho que o futuro é agora, né? Ela já está fazendo coisas impressionantes. Você tem, por exemplo, o olho da máquina. Ele capta coisas que o olho humano não tem capacidade de captar. Então você tem uma ressonância magnética que foi feita por um paciente há 3 meses e foi dado um laudo de normal. O robô, a máquina, quando olha para aquela imagem, ela vê, não, mas aqui tem uma imagem suspeita. Então ela vai ver que, na verdade, aquilo era um falso negativo. Era um exame que teve um laudo de normal, porque o olho humano não conseguia identificar aquilo que estava ali. E ele está descobrindo coisas que a gente nunca suspeitou. Descobrindo, por exemplo, que você, com um simples eletrocardiograma, saber se o paciente tem diabetes ou não tem diabetes, se está bem controlado ou mal controlado. Com um raio-x de tórax, ele pode dizer se o paciente é negro ou branco, homem ou mulher. Com uma foto da retina, uma retinografia, esses robôs vão na fotografia, eles dão um diagnóstico de doença hepatobiliar, dão um diagnóstico de Alzheimer e Parkinson até 7 anos antes de se manifestar o primeiro sintoma da doença. Eles conseguem diagnosticar e veem o risco cardiovascular, o risco que o paciente tem de ter um infarto ou um derrame. Com uma precisão muito maior e muito menos erros, né? Índice de erros. Uma precisão muito maior. E os erros são absurdamente frequentes na medicina. Nos Estados Unidos, eles estimam que 800 mil erros de diagnóstico levem a mortes ou incapacidades permanentes todos os anos. 800 mil. Então você imagina que uma grande parte desses erros podem ser evitados já hoje, não é o futuro. Hoje já podem ser evitados com o uso adequado dessa ferramenta artificial. E o médico, a medicina? Onde é que eles ficam? Como é que vai ser o trabalho? Acabou a medicina? Tem uma imagem que não sai da minha cabeça quando eu vejo inteligência artificial. Tem uma frase que eles usam muito em inglês, né? Quando você dá a largada para uma corrida de cavalos, é aquela poeirada que levanta, né? E aí você só tem 2 opções. Ou você vai levantar a poeira, você vai largar na frente de todo mundo e levantar a poeira, ou então você vai se conformar em comer a poeira. Se você não levantar a poeira, você come a poeira. Você tem que saber onde você quer estar, né? E é por isso que eu acho que não é só na medicina. Eu tenho 2 filhas, uma arquiteta, outra é advogada. E eu falo para as 2, se vocês não aprenderem inteligência artificial, vocês não têm futuro na área de vocês. A medicina é a mesma coisa. E aí a pessoa fala, eu vou perder meu emprego para um robô? Não vai. Você vai perder o emprego para um médico que usa bem a inteligência artificial, se você não usar bem essa ferramenta. Igual o Paulo Niemeyer falou no último evento que a gente organizou aqui pela PUC, que ele achava que a neurocirurgia vai acabar, né, por causa do uso de robôs, mas não vai acabar. E o que motivou você a criar o curso de inteligência artificial na saúde? A gente percebeu essa demanda que existia entre médicos e outros profissionais de saúde de várias áreas, e a gente ficou muito impressionado com esses avanços que estavam acontecendo, e a gente começou a usar esses chatbots. A gente faz lá no Instituto de Endocrinologia, onde a gente coordena um curso lá, a gente faz desafios de diagnóstico com casos dificílimos, raríssimos. E aí a gente oferece isso para o ChatGPT, para o Gemini. Agora vai sair o Med Gemini, que vai ser especializado em medicina. Então essas ferramentas, cada vez, elas estão melhorando nisso. Elas já são ótimas, já superam os médicos em qualquer tipo de prova que você faça. E elas estão melhorando numa velocidade muito grande, né? Então a gente coloca esses casos dificílimos para essas ferramentas darem o diagnóstico. E elas quase sempre acertam. E na endocrinologia da PUC hoje isso já é uma realidade? Já, a gente tem estimulado os alunos a usarem muito isso. A gente fez uma sessão clínica outro dia lá no Instituto só sobre inteligência artificial na endocrinologia.
Eu tenho falado muito disso nos congressos, inteligência artificial na obesidade, na endocrinologia, na cardiologia, ela está fazendo coisas impressionantes, na dermatologia, na radiologia. A radiologia, então, né? É. E agora esse curso é um curso de extensão, né? É um curso de extensão com 36 horas. Que vai para a segunda turma. Vai para a segunda turma. A primeira turma foi um sucesso e surpreendeu a todos nós. E quando o curso acabou, a turma em peso falou para a gente, agora a gente quer continuar. Então a gente está desenvolvendo um formato novo de curso que vai ser o intermediário. E isso no futuro a gente vai ter também o avançado e talvez, quem sabe, transformar isso numa pós-graduação de especialização mesmo, com uma carga horária maior e ter pesquisadores trabalhando nessa área, né? Porque você tem uma avenida imensa para pesquisa de todos os tipos. Com certeza, e é um curso de inteligência e saúde, mas para profissionais de diferentes áreas. De diferentes áreas. A gente teve na primeira turma, tinha profissionais da área de marketing, tinha da área de saúde, tinha veterinário, tinha profissionais de várias especialidades. Você pode fazer também. Já você vou cogitar agora para a próxima turma. E quem está interessado, então não precisa, é um curso de extensão, não precisa estar formado? O curso é todo online. Ele só tem uma atividade presencial, que é o fechamento do curso. A gente trouxe todo mundo para a Casa da Medicina aqui e fez um fechamento com demonstração de realidade virtual, aqueles óculos que a gente simula a realidade, né? E aí foi muito interessante, mas o resto do curso é todo online. E a pessoa pode assistir no dia, são quartas-feiras, das 6 às 8 da noite, e se a pessoa, por acaso, naquele horário ela não puder, no dia seguinte vai estar a gravação disponibilizada para ela. Perfeito. Então, faz um convite para quem está assistindo a gente agora, quem ouviu, um convite para a pessoa, o que ela pode esperar, se tem interesse em inteligência artificial, mais especificamente até na saúde, o que ela pode, o que motivaria, o que ela pode ter como retorno se ela fizer esse curso. Eu vou fazer esse convite olhando para o convidado, porque eu acho que é uma situação muito importante que a gente está vivendo. O que ela pode ter com o curso? O que você pode ganhar com esse curso? Você pode ganhar o seu emprego de volta, porque se a pessoa não estiver usando bem essa ferramenta, ela tende a ser preterida por pessoas que estejam usando bem essa ferramenta, né? E ela pode melhorar muito o desempenho dela mesma no diagnóstico, na orientação de condutas. Por exemplo, uma ferramenta dessas, você faz um ultrassom para ver um nódulo de tireoide, você dá para o robô o laudo desse ultrassom e ele vai dar a recomendação de tudo que tem que ser feito no acompanhamento daquele caso, qual é o risco de aquilo ser maligno ou não. Então é uma ferramenta muito prática para o uso no dia a dia e várias aplicações mais estão vindo aí. Essa do fala para texto, quer dizer, você pegar uma consulta médica, você não ter que digitar, perder aquele tempo todo que a gente perde tendo que digitar informações, é o que um cardiologista americano está chamando de keyboard liberation. Vai ser a libertação do teclado, né? Sim. Isso vai dobrar o tempo que a gente tem para, de fato, interagir com o paciente e estabelecer um vínculo mais efetivo com ele, porque agora a gente vai precisar mais do que nunca, porque senão o robô vai passar à frente da gente. É verdade, você fica livre, ganha uma liberdade e você no final ainda tem um resumo bem mais qualificado. Exatamente. Né, do que você realmente vai precisar. Exatamente. No futuro para o atendimento do paciente. Exatamente. Professor, muito obrigada. Quem assistiu a gente que está vendo, pode deixar nos comentários dúvidas e perguntas, porque o professor Valmir está sempre aqui junto com a gente, bem pertinho, então a gente pode ter novos bate-papos sobre o assunto, continuando essa conversa sobre inteligência artificial na saúde, na medicina, em diferentes áreas, né, fisioterapia, enfermagem. E aí pode mandar suas dúvidas e que a gente pode, além de levar para o professor, já preparar um próximo bate-papo para a gente conversar. E eu espero receber você de novo aqui para a gente continuar essa conversa. Combinado, Milene. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Até a próxima.